Hora de voar para o estúdio da Rádio Band News FM com o melhor comentário do Brasil, Ricardo Boechat. Luiz Megali, na companhia hoje do Mauro Soares, da Renata Saporito, da Laura Ferreira, a equipe do Café com Jornal, briosa equipe do Café com Jornal. Minha gente, eu tenho aqui 3 assuntos que eu quero ver se dá tempo da gente comentar em poucos minutos. Nosso queridíssimo guru Silvio Santos, com toda a razão, diz que eu falo muito no rádio. Eu vou tentar falar cada vez menos para ver se o Silvio Santos me dá ano que vem outro prêmio, que eu fiquei muito orgulhoso de ganhar um prêmio esse ano do SBT. Quero ver se eu ganho do ano que vem atendendo essa crítica do nosso guru Silvio Santos. Fala menos, Boechat. Então vamos lá, 3 assuntos aqui. O primeiro deles está nas manchetes. O ministro Zavascki do Supremo Tribunal Federal mandou devolver para o juiz Sérgio Moro, portanto para a primeira instância federal lá em Curitiba, aqueles processos relacionados ao ex-presidente Lula. Ou seja, o tão temido encontro de Lula com Sérgio Moro já tem data marcada, hora marcada, praça marcada. Lula vai ter que se ver, se entender com o rigorosíssimo juiz que comanda a Operação Lava Jato, sem regalias, sem foro privilegiado nem nada, como se tentou fazer naquela manobra para levá-lo para a Casa Civil da Presidência da República, na agonia do governo Dilma, antes do processo de impeachment ser admitido na Câmara dos Deputados. Lula coordenaria negociações para evitar esse desfecho, acabou não sendo levado para a Casa Civil, mas foi levado para um hotel, onde também tentou fazer essa coordenação e fracassou. Deixa eu dar bom dia para o Eduardo Barão. Bom dia, Barão. Muito bem. Agora, como esse processo vai andar, não sabemos, mas é muito provável que o juiz Moro aplique a Lula os rigores que costuma aplicar a outros investigados da Operação Lava Jato, e sabemos que o juiz tem caneta pesada e caneta cheia. Muito provavelmente essa decisão do ministro Zavascki agrega preocupações ao comando petista, ao próprio Lula e aos seus advogados. O importante, no meu entendimento ali, é uma questão que já não tem efeito prático, mas vale para fins de reflexão. Vocês lembram que aquele caso da conversa do Lula com a presidente Dilma, numa gravação que foi tornada pública pelo juiz Moro, causou muita polêmica à época, e eu disse, olha, isso não vai contribuir em nada para o andamento da operação em si. Acho que foi mais munição para quem critica a operação do que para quem a apoia. E agora Zavascki reconheceu que, de fato, o uso da gravação foi indevido. Não só o seu uso, mas como a gravação em si, que ocorreu de acordo com o ministro, como já se sabia desde aquela época, fora do horário autorizado para a escuta telefônica, para o grampo telefônico que se fazia no telefone do ex-presidente Lula. A presidente Dilma, no exercício da presidência da República, teve uma conversa telefônica exposta, o que é de todo indevido, especialmente quando não se tem cobertura legal para isso. Foi o que o ministro Zavascki agora entendeu, a meu ver, correta e tardiamente. Não tem nenhuma consequência prática a esta altura do campeonato, mas vale para que a gente que se posicionou de uma forma ou de outra diante desse fato à época, reflita sobre esta posição. A segunda questão, ainda relacionada ao Supremo Tribunal Federal, e esta gravíssima, peço aqui aos nossos ouvintes que fiquem atentos, é o seguinte: muita gente nesta era da internet acha que produz consequências concretas fazendo mobilizações eletrônicas. Então eu, Barão, Felipe Bueno, Megali, mais meia dúzia de colegas, chegamos a uma determinada conclusão, colocamos nossas opiniões na rede social, na internet, nos nossos blogs, nas nossas twitters, etc. e tal, ganhamos lá algumas adesões, eventualmente fazemos alguns abaixo-assinados eletrônicos e imaginamos que cumprimos nossa nobre tarefa de nos mobilizarmos pelas causas que abraçamos. Eu sempre ponderei aqui que se abaixo-assinado pela internet ou mesmo abaixo-assinado produzisse alguma consequência concreta, o mundo seria outro, especialmente o nosso país. Bastaria que as nossas indignações fluíssem pelas redes sociais para que a realidade se moldasse a elas. Mas não é assim que acontece. Se fosse assim, Renan Calheiros, por exemplo, não seria presidente do Senado Nacional, porque vocês devem
lembrar que depois que ele foi eleito para a presidência do Senado, houve um abaixo-assinado nacional com mais de 1,5 milhão de assinaturas, que foi levado ao próprio Renan Calheiros, que tratou com ironia daquela iniciativa, dizendo que protesto as pessoas podiam fazer quantos quisessem e tal. Houvesse uma mobilização de 1,5 milhão de pessoas em algum lugar, como houve na Paulista, em outras regiões e tal, em protestos de massa, não estou dizendo nem especificamente o objetivo daqueles protestos, estou apenas dizendo que protestos de massa, estes sim produzem consequências, houvesse uma mobilização física real da população, provavelmente a reação de Calheiros seria outra, as consequências seriam outras. Por que eu estou desenhando isso? Porque nós tivemos agora, como todos sabemos, o encaminhamento do projeto de iniciativa popular ao Congresso Nacional, com quase 2 milhões de assinaturas para a introdução das 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público Federal, para que essas medidas sejam introduzidas na legislação brasileira e tornem mais grave, mais difícil, né, desviar dinheiro público no Brasil e mais grave as penas aplicadas a quem se envolve nesse tipo de crime. As 10 medidas incluem agravamento de penas, facilidades ao processo de investigação, facilidades ao processo de coleta de provas e tudo mais, facilidades para tomada de patrimônio dos envolvidos, para prisão dos envolvidos, ou seja, são 10 medidas fundamentais para que a legislação brasileira avance no combate a esse câncer que corrói as estruturas públicas da nação. Pois bem, essas 10 medidas estão engavetadas com o senhor Valdir Maranhão, uma figura do 3º escalão, do 5º escalão da política brasileira, uma figura do baixíssimo clero do Congresso Nacional, uma figura absolutamente inexpressiva, sem biografia, sem peso, sem história, sem nada, sem opinião sequer, cada dia tem uma. Esse cara tem o poder de meter isso na gaveta e deixar ali pelo tempo que ele bem entender e, portanto, esse projeto que resultou de um abaixo-assinado de 2 milhões de brasileiros está parado como se ninguém tivesse assinado, mostrando que as assinaturas sem a devida mobilização popular não produzem efeito. Não produzem efeito e é o que está se vendo lá. Além disso, na quarta-feira da semana que vem, dia 22, alerta feito pelo Globo ontem, o Supremo Tribunal Federal tomará uma decisão gravíssima. Vai julgar recursos da OAB, quem diria a OAB, e também de um partido ecológico nacional, que eu nem sabia que existia, contra aquele entendimento do próprio Supremo que manda manter na prisão quem for condenado em segunda instância. Ora, todos sabemos que a Lava Jato prosperou significativamente graças às delações premiadas e que as delações premiadas prosperaram graças a dois pilares: as prisões dos grandalhões, que se viram privados de liberdade e começaram a ter que conversar em outros termos com os investigadores, com os procuradores. Essa foi as prisões, portanto. E a segunda coisa foi esse entendimento do Supremo que, sendo condenado em segunda instância, tu começa a cumprir pena. Até então, até esse entendimento, você era condenado na primeira instância, recorria, era condenado na segunda instância, recorria, e vai para lá, e vem para cá, embarga disso, vai daquilo, levava 15, 20, como leva até hoje, 20 anos, 15 anos para tomar uma decisão judicial, fazendo com que muitos crimes que estão sendo julgados caduquem, prescrevam, e deixando a impunidade prevalecer na maioria deles. Pois bem, o Supremo foi lá e disse não. Então, a partir da segunda condenação, vai para a cadeia. Continua recorrendo à terceira instância, preso. E aí, diante desse pavor que todos vimos aí nessas gravações do Sérgio Machado, vocês viram que nas conspirações colocadas pelos grandalhões do PMDB nesses dias, são apenas as mais recentes, porque envolvem de outros partidos, qual é o pânico deles? A condenação em segunda instância resultar na prisão imediata de todos os condenados. Pois bem, o Supremo agora, no dia 22, atenção população brasileira, vai julgar um recurso de inconstitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo que o Supremo revogue esse princípio.
E o Supremo marcou para quarta-feira da semana que vem, dia 22. Se o Supremo voltar atrás na sua própria decisão e restabelecer que só pode prender os investigados, os condenados, depois de transcorrido todos os recursos em todas as instâncias possíveis, a Operação Lava Jato leva um tiro na testa. Leva um tiro na testa. Então temos as 10 medidas contra a corrupção engavetadas e o Supremo na iminência de se colocar num julgamento que pode resultar num recuo. Se este recuo acontecer, além do tiro na testa da Lava Jato, teremos aí um fortalecimento da tese de que há de fato uma conspiração, um pacto de Caxias, como disse um deles, em andamento, juntando o Supremo, Congresso Nacional e o próprio Executivo, e o Congresso, nesse caso, com todos os partidos, para solapar a Lava Jato. Esse alerta precisa ficar bastante claro para a população brasileira e não bastará manifestações através da internet, não bastarão manifestações através da internet. É preciso que a população brasileira entenda que o protesto precisa acontecer fisicamente. A mobilização tem que ser física para que essa gente, essas quadrilhas, essas máfias sejam enquadradas em parâmetros que permitam ao país sobreviver a elas. A terceira e rápida colocação última que eu quero fazer diz respeito a Eduardo Cunha. Vai ser julgado hoje o processo, o relatório, né? Vai ser votado hoje o relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, 8 meses depois de iniciado esse processo. Mesmo que ele seja condenado, há uma série de arapucas no caminho dessa punição, na Comissão de Constituição e Justiça e no próprio plenário, que poderão resultar não na absolvição, mas numa pena branda, como suspensão por algum tempo do mandato. Eu quero dizer o seguinte: assim como aquele caso do menino de 10 anos morto num confronto com a polícia, embora se esteja investigando em que circunstâncias aquilo aconteceu, em São Paulo, eu tenho sustentado, em São Paulo, eu tenho sustentado que, seja qual tenha sido a anatomia do fato, ele estava armado, se não estava, se deu tiro, se não deu tiro, se o policial reagiu, se foi auto de resistência, se foi tiro precipitado da polícia, se não foi, o fato em si, por si só, encerra uma derrota para a sociedade brasileira. Seja qual for o resultado da investigação e qual for a verdade em torno desse fato, um dado superior se impõe, que é a presença de crianças no mundo do crime numa quantidade inaceitável para qualquer sociedade que queira se entender como tal. Um país que tem crianças na situação daquele menino de 10 anos, e são milhares, e jovens na situação daquele menino, e são milhões, é um país definitivamente derrotado em aspectos tão fundamentais que pouco importa o equilíbrio da economia, para citar apenas um exemplo que todo mundo está perseguindo. No caso do Cunha, o paralelo é exatamente o mesmo. Pouco importa a esta altura do campeonato que destino vai ser dado ao senhor Eduardo Cunha depois de 10 meses, 8 meses de julgamento. Com tantas arapucas no caminho desse processo ainda pela frente, nós já somos uma sociedade afrontada e derrotada pela classe política na forma como ela trata os seus próprios bandidos. É impressionante que um país com uma população de 200 milhões de pessoas, país ansioso por mudar de padrão, uma população desesperada por mudar de padrão, tenha que se defrontar com essa vergonha que é esse processo de Eduardo Cunha. Dê no que dê, mesmo que se consiga chegar a um desfecho à altura do que queremos, ainda assim teremos que refletir se faz sentido conviver com uma realidade política que nos impõe 10, 8, 12 meses para julgar crimes tão elementares envolvendo figuras tão evidentemente suspeitas. A derrota virá independentemente do desfecho. É isso aí, vamos tocar o barco.